Acelera Textor! O bom planejamento não pode parar. Muito bem, eu ia gravar esse vídeo. Eu tô indo pro Rio de Janeiro agora pela manhã, vou passar o fim de semana lá com a família, ainda comemorando o aniversário. E eu pensei em gravar esse vídeo ontem à noite até para facilitar minha logística, né? Antes de sair de casa tão cedo para o aeroporto. Mas não, pelo bem do canal, pela manutenção do trabalho aqui do canal, né, eu preferi gravar hoje, com a cabeça um pouco mais fria. Porém, ainda bastante incomodado com as coisas que eu vi ontem e que eu vi no ano de 2025. Nós estamos falando aqui desde janeiro. Desde janeiro, que o planejamento do Botafogo para 2025 é um planejamento irresponsável. Ontem até vi o Pedro Depp do setor visitante usando também um outro termo para definir o que foi esse Botafogo até agora no ano e essa eliminação: arrogância. Gostei, é verdade. Muita soberba, muita arrogância do seu John Textor. Não, porque nós fizemos no passado e esse ano vai dar certo. Eu acrescentaria irresponsabilidade. O que o Botafogo fez foi irresponsável nessa temporada de 2025. A começar, sejamos justos, o Arthur Jorge foi embora sem que o Botafogo esperasse, sem que o Botafogo quisesse. Esperasse, ele já ia dando sinais desde o fim do ano, né? A semana mais importante do ano, não nos esqueçamos da postura do seu Arthur Jorge nesse episódio. Na semana mais importante do ano, empresário do Arthur Jorge procurando a diretoria para fazer reunião para falar de aumento de salário. Vocês lembram, né? Negócio horroroso. Dentro do avião, dando a cantada dos caras. Pô, vamos. Vocês lembram. Indo pro Mundial. Então a postura dele foi péssima. Mas a vida é assim mesmo. O futebol, infelizmente, é isso aí. Você vai topar com gente que vai ser ética com você, gente que não vai. É do jogo. O problema foi o que o Botafogo fez depois disso. Ele começa o ano com um técnico interino, tanto faz como tanto fez. Ah, não, estamos atrás do Mancini, estamos atrás do Tata Martino, estamos atrás do André Jardine, não fechou com ninguém. Ah, e o que a gente faz? Bota aí qualquer um. Ah, mas tem uma Supercopa do Brasil dia 2 de fevereiro. Botafogo não tem esse título. E tem um adicional aí, John. É contra o maior rival do Botafogo. Ah, vambora. Tomou um pau lá em Belém. Era pra ter sido até mais. Não viu a cor da bola. Mas tem a Recopa, ô Textor, contra o Racing. Pô, o Racing terminou o ano bem, campeão da Sul-Americana. Confronto difícil. Ah, beleza. Vamos. Pau. Tomou goleada no agregado. Foi surrado pelo Racing. Mas tudo bem, o Botafogo tem umas 5 Recopas Sul-Americanas, mais umas 4 Supercopas do Brasil na galeria. Bobagem, não precisa. Pra quê? Pra quê mais título? Não, já tem um monte. Não, o Botafogo nunca foi campeão dessas duas competições. Ele negligenciou essas duas competições. Não vou nem falar de Campeonato Carioca, porque o Botafogo tá cagando e andando pro Campeonato Carioca há algum tempo e eu acho que ele tem uma certa razão. Então não vou nem entrar nesse, né? Vou nem entrar aí. Vou nem chegar aí. Aí vem o Renato Paiva, no Carnaval. Tava terminando fevereiro. Virada para março. Aí vem Renato Paiva. Aí você fala, meu Deus. Inclusive foi na noite da Recopa o anúncio, né? No segundo jogo contra o Racing. O Textor tava no estádio. Aí cortaram pro Textor na tribuna, revoltado com a derrota, esbravejando. Ué, derrota que foi gestada por ele. Ele provocou aquilo que a gente viu contra o Racing. Ele. A irresponsabilidade dele e a arrogância dele, como disse o Depp, geraram isso aí. Ué, meu Deus do céu. Você tá irritado com a sua própria obra? Foi você que fez, irmão. Embala que o filho é teu. Pô, toma aí, o filho é teu. Quem pariu, embale, né? Muito bem. Aí, a torcida tá naquela expectativa. Quem vem? Renato Paiva. Eu juro pra você, eu lembro que a notícia foi da Roberta Barroso na ESPN, naquela noite da Recopa, e eu tava na TNT Esportes porque eu narrei aquele jogo no YouTube, né, a transmissão em áudio que a gente fazia lá. E aí eu entrei na cabine uns 20 minutos, 30 minutos antes de começar a transmissão, fui ligar o computador, ligar tudo, aí pum, vem a notícia. Botafogo vai anunciar um técnico hoje.
E quem é o cara? Não sabemos, mas a única pista que a gente tem, segundo a informação da Roberta, é que ele mora no Rio. Eu falei, meu Deus do céu, mora no Rio? Cara, vieram todos os nomes possíveis na minha cabeça, menos o do Renato Paiva. Ninguém imaginava um negócio desse. E foi uma desculpa o termo, principalmente a molecadinha aí. Que broxada que foi, irmão. Na hora que saiu o nome... Renato Paiva. O clima ficou uma merda. Horroroso. Horroroso. A torcida falou, pô, Renato Paiva. Irmão, você sai do título, com todo respeito, tá? Aí é uma análise do profissional. Às vezes a gente tem que ser duro aqui na análise, mas eu nunca resvalo o prospecto humano aqui. Deve ser um cara muito legal, né? Você sentar, tomar um vinho, comer uma pizza, deve ser um cara, porra, maravilhoso. Mas, irmão, você sai do título da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, de um trabalho histórico, para Renato Paiva. O cara que tomou goleada do Sport na Copa do Nordeste, o cara que saiu do Bahia sem fazer um grande trabalho, com a torcida dando graças a Deus. Porra, você sonhou com Jardine, Tata Martino, Mantini, Tite. Aí você parou em Renato Paiva. Não tem como você dizer que um planejamento como esse é fantástico, é sucesso, é exitoso. Não é. Não é. É um planejamento irresponsável. Irresponsável. Aí começa o Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem até um grande jogo lá contra o Palmeiras na estreia. O ponto é que o Botafogo não sustenta. O Botafogo perdeu todos os jogos fora de casa. Vou tirar cara bobo aí da história. Cara bobo é bobagem, né? Não é adversário de um nível decente. E foi um pacto para ganhar lá. E foi um pacto para ganhar aqui. Até 40 e tal do segundo tempo não estava ganhando jogo aqui dos caras. Mas ganhou fora, beleza. Mas contra a Laú, o time não fez absolutamente nada, perdeu o jogo. Contra o Estudiantes, o John tomou um frango. Bizarro. Aliás, John, eu não queria individualizar. Eu acho injusto, porque o futebol é um jogo coletivo, tanto que eu vou falar de vários jogadores, tá? Eu tô até abrindo a escalação aqui para não esquecer de ninguém. John, seu ano é ridículo. Ridículo, ok? Um goleiro do seu nível, um goleiro que já bateu a Europa, que jogou num nível fantástico em 2024, não pode se conformar com o nível que apresenta em 2025. Ridículo o seu ano. Zero confiança, além da desconexão com a torcida, mas isso é outra história. Ridículo. Ok? Então, o Botafogo perde o jogo lá para o Estudiantes dessa forma e perde para a LDU ontem. Assim, é uma atuação. É uma atuação que é indigente, cara. É miserável a atuação do Botafogo ontem. Indigente, inaceitável, inacreditável. Cara, o Botafogo hoje. Que dia é hoje? 22 de agosto do ano da graça de 2025. O Botafogo, em 22 de agosto, não consegue trocar passe de 2 metros. Duas trocas de passe. Tum. Botafogo não consegue fazer. Os jogadores do Botafogo não conseguem dominar uma bola. Sabe o que é dominar? Você viu o lance do Jefinho aos 50 minutos de jogo? Última bola do jogo. Isso aconteceu o jogo inteiro, com vários jogadores. Vários. Os caras hoje apanham da bola. Sabe a sensação que eu fiquei na estreia do Luiz Castro? Eu já dividi isso aqui com vocês, eu estava no Newton Santos, era Botafogo e Corinthians. Eu já morava em São Paulo, eu fui para o Rio de Janeiro para ver esse jogo. SAF chegando, Luiz Castro chegando, o próprio Corinthians queria o Luiz Castro, o Botafogo ganhou a briga, falei, pô, legal, né? Mobilização, o time tomou um vareio, sabe por quê? Porque os caras não se conheciam, o elenco acabara de ser montado, ninguém se conhecia. Normal, até brincava, os caras tinham que usar crachá para saber quem era quem dentro do campo. Então, normal. Mas foi a mesma sensação que o jogo de ontem passou. A mesma vibe, sabe? Mesma vibe. Ninguém se conhece, cara. Ninguém consegue achar o companheiro. Ninguém consegue trocar dois... Cara, o Botafogo... O que o Danilo... Vamos falar de mais jogadores aqui? Eu faço questão de falar sobre outros jogadores aqui. Eu tô pegando a escalação aqui para não esquecer ninguém. O que é o Danilo, irmão? Enfiou a bola lá pro gol do Red Bull Bragantino, lá em Bragança. E no mais, amigo, o Danilo erra. Se pegar um scout aí, talvez o número seja diferente, mas a sensação que a gente tem vendo os jogos, o Danilo erra 90% dos passes, cara. Tudo sai do pé do Danilo quadrado. Tudo sai do pé do Danilo errado.
Aí você vai olhar o ataque do Botafogo. Aí ontem ele tentou Matheus Martins, Savarino e Arthur. O Arthur erra tudo praticamente também. O Arthur é erro. Aí um acertozinho aqui. Erro. Outro acertinho aqui. Esse é o Arthur do ano. Não muda nada. Matheus Martins, a gente sabe que é um jogador... Desculpa. Textor, se você chega numa oitava de final de Libertadores com Matheus Martins de titular no teu ataque, o teu planejamento foi um lixo. É ou não é? Tá errado, deu errado, cai do pedestal, irmão. Você foi para uma oitava de final de Libertadores com Matheus Martins de titular, porque não tinha coisa melhor. E o Botafogo gastou mais de 700 milhões de reais, não esqueça disso nesse ano. Não esqueça disso. A primeira janela do Botafogo foi 500 milhões. Os caras não vieram de graça, não. E você tem que ir de Matheus Martins. Porra, que legal, que fantástico o planejamento do Textor. Vamos defender, vamos bater palma pro Textor. Afinal de contas, ele deu uma Libertadores. Ele deu um campeonato brasileiro. E você vai ficar aí grudado no saco do John Textor a vida inteira porque ele te deu uma Libertadores e um brasileiro. Ele te deu uma Libertadores e um brasileiro, não esqueça. Para fazer lucro, para fazer dinheiro, porque ele não é filantropo, ele tá aqui para ganhar dinheiro, ele é empresário. Não esqueça disso. Não é ONG, SAF não é ONG. Sempre falo isso aqui. Mas deu. O nome dele tá na história. Tá tudo certo. Isso é indiscutível. Mas ele vai errar. E quando ele vai errar, você vai ficar nessa postura ridícula de... Não, mas olha, veja bem, não pode... Eu vou falar para vocês, no início do ano, quando eu comecei a dar as porradas no Textor aqui, veio coisa no meu WhatsApp. Pô, não fala assim não, porque senão o homem vai embora. Vai embora? Para! Que conversa é essa? Vocês estão malucos, gente? Quer dizer que então se ele tomar uma porrada da imprensa, ele vai ficar irritadinho, vai largar os projetos, vai embora. Pera aí, empresário não rasga dinheiro, para de ser trouxa. Para de ser trouxa. Então é isso, aí você foi de Matheus Martins titular. Aí entra o Arthur Cabral no segundo tempo. O Arthur Cabral não consegue uma jogada. O Barbosa, quando virou centroavante, incomodou mais, apareceu mais pro jogo do que o Arthur Cabral. O Barbosa. Então é o seguinte, Botafogo vai pro mata-mata de Libertadores com o Matheus Martins. O Botafogo vai pro mata-mata com um atacante que, jogando de centroavante, é pior do que um zagueiro improvisado ali. Esse é o nível, cara. É isso que o Botafogo tem hoje. Parabéns ao seu John Textor. Parabéns. Ora, a culpa é de quem? Não é minha. O Botafogo vai para uma oitava de final de Libertadores com um treinador que demora 15 minutos, 60 na verdade, 45 do primeiro mais 15 do segundo. Ele demora, mais até, ele mudou com 62. Ele demorou 62 minutos para fazer a primeira mexida no time. Aí ele vem, olha a mexida que o homem faz, ele vem com o Newton. O Newton foi a solução do técnico do Botafogo para tentar mudar o panorama ontem, no minuto 62 do jogo. O Newton! Porra, não pode ser sério, irmão. Desculpa. Isso aqui é piada. Cara, é melhor você tomar um 4-0, que o teu adversário, assim, é galáctico, te amassou, não deu nem pro cheiro. Você fala, pô, sabe aquela impotência? Você fala, não tinha o que fazer. Do que cair do jeito que o Botafogo caiu ontem. Agora, vamos falar do seu David Ancelotti, de novo? Horroroso. Ancelotti era para mudar o time no primeiro tempo. Mas ele não é treinador para isso, porque ele mal virou treinador, foi ontem. Ele tá começando na carreira, você quer o quê? Você quer que o Ancelotti já chegue fazendo mudanças, revolucionando o time, com meia hora de jogo? Ele tinha que mudar o time ontem com meia hora de jogo. Menos até. Deu errado. Vou tirar um volante, vou botar o time pra frente, vou botar o Arthur Cabral, vou mudar o posicionamento, vou fazer alguma coisa. Ele demorou 62 minutos. Por que ele não tá pronto, meu Deus do céu? Porque ele não está pronto. Ele tá muito longe disso, ele tá muito cru. Ele tem a responsabilidade dele. Mas eu não vou fazer um vídeo aqui descendo a lenha no Ancelotti, colocando uma carga maior em cima dele e amenizando em cima do verdadeiro culpado. Não, isso eu não vou fazer não. Não vou. O culpado é quem colocou ele lá, de maneira irresponsável. É o culpado. O scout do clube precisa me entender também. Não é, como eu sempre digo, não é só bônus, tem ônus também. A gente bate palma pro scout do clube. E com razão.
quando monta o time que montou em 2024. E a gente precisa discutir por que o perfil de jogador mudou tão profundamente de 24 para 25. Você só tem baixinho hoje no ataque do Botafogo, e o Arthur Cabral, que é o grandão. Você mudou totalmente a configuração do time. Fisicamente, o Botafogo perde vários duelos. A LDU no Newton Santos, semana passada, engoliu o Botafogo fisicamente. Engoliu! A partir do 10º minuto de jogo até o apito final. Engoliu! Por que o perfil do elenco mudou desse jeito? Tão radicalmente? Já não basta você perder os seus 2 principais jogadores. Você ainda troca profundamente. Você dá um 180 no perfil físico do time. Também. Aí você vai fazer o quê? Aí você quer milagre, irmão? Não existe. Futebol não existe milagre. Futebol, como eu estou dizendo aqui sempre, o nosso futebol brasileiro é a piscina dos tubarões. Tá cheio de tubarão para te engolir, irmão. Se você cochila, se você erra, é fatal. Você vai ser engolido pelos tubarões. E a LDU não é tubarão, né? A LDU não é tubarão. A LDU era um adversário acessível. A LDU é um time tecnicamente limitado. E passou pelo Botafogo de boa ontem. De boa, de boa. Marlon Freitas, para não esquecer também, mais um que eu quero citar. Não pode cometer o pênalti que cometeu, desculpa. Ah, é o instinto. Irmão, o jogador desse nível, capitão do campeão da América, ele precisa ter os instintos dele treinados para situações limites como aquela. De você ver a bola passar do teu lado, uma chance clara, iminente de gol, e você ter que achar uma outra solução. Não fazer o que ele fez. Ah, mas o lance saiu de um escanteio mal marcado. Galera, porra, isso acontece toda hora. Eu acho que tem que mudar esse protocolo do VAR, tá? Eu acho que lance de escanteio, já falei isso aqui várias vezes. Lance de escanteio é muito simples, cara. É rápido. Você não precisa traçar linha. Olha o replay, vem quem bateu por último. Se o cara marcou errado, pera, não foi nele, não foi no outro. Você demora 15 segundos pra fazer isso, cara. Para evitar um escanteio injusto que pode gerar um gol, e foi o que aconteceu ontem. Mas não vou falar de arbitragem, até porque a arbitragem do Facundo Tejo foi muito boa. Não vou falar de arbitragem. Desculpa, não. Perdeu porque tinha que perder, porque mereceu perder. Porque trabalhou para perder. O Botafogo correu para perder em 2025, a verdade é essa. A verdade é essa. O Botafogo perdeu tudo até agora em 2025. Tudo que disputou. Parabéns ao John Textor, parabéns aos envolvidos. Com futebol não se brinca, cara. Eu espero de verdade esse conceito multiclubes, do qual o Botafogo fez parte na Eagle, esse conceito é sinônimo de ruína. Você tira dinheiro do caixa daqui e joga ali, aí você premia o clube mais irresponsável dentro da tua rede, e aquele que está fazendo tudo direitinho tem que salvar o outro, e salvar numa condição que a moeda de um vale 6, a do outro vale 1. Porra, isso não existe. Então vamos lá. Está sendo orquestrado um movimento para que o John Textor pegue para si o clube, mas ele não tem o dinheiro para isso. Ele não tem. Textor não tem. Cenzão para pagar para os caras lá e pegar o Botafogo. Não tem. Não tem. Aí ele vai colar no Marinax. O Marinax é dono de outros clubes. O Botafogo vai ser tocado separadamente dos clubes do Marinax, se de fato essa operação se concretizar, ou esse conceito multiclubes vai continuar? Ou o Marinax vai tirar dinheiro daqui para abastecer quem está lá fora? Precisamos saber. O Botafogo 2026 vai ser tocado do jeito que foi 2025? Não, fica tranquilo que daqui a pouco tudo se encaixa, tudo se ajeita. Vai. No jeitinho, na manha, vai ser assim para 2025? Para 2026? Porque 2025 já foi. Ah, mas o Vasco na Copa do Brasil vai passar. Eu acho que vai passar, mas não vai com esse peito estufado não, botafoguense. Vai não. Não vai não. Não vai não, porque o time não tem nada hoje. O time não tem nada. O time não consegue trocar 2 passes, galera. O time não consegue dominar uma bola. O time não tem nada. Nada. Absolutamente nada. Aí você acha que é tranquilo imaginar uma classificação contra o Vasco? Eu não acho não. Eu acho até que passa. Mas não acho tranquilo não. Não acho tranquilo não. É isso aí. Então, a culpa é de John Textor. Cara... Ah, mas o cara, no ano passado o cara era gênio. Tem esse argumento também que é bem burro, tá? Desculpa.
Desculpa, é muito burro esse argumento. Pô, ano passado vocês estavam aí exaltando o cara, agora vocês estão metendo pau. Mas lógico, meu Deus do céu, ano passado ele acertou, esse ano ele errou. Essa é a natureza do nosso trabalho, entenda. Meu Deus, não é difícil entender. Eu vou comprar uma lousa, eu juro, eu quero comprar pra desenhar aqui. Inclusive eu queria desenhar a carinha do Textor hoje, ia ser legal olhar pra ele aqui no vídeo. Mas eu sou um péssimo desenhista, já vou advertindo. Galera, a nossa vida é isso aí, a gente erra, a gente acerta, ninguém erra o tempo todo, ninguém acerta o tempo todo. Agora, quando você erra, o teu acerto anterior não te deu o conforto pro erro. Não pode ser assim. Amenizar e atenuar, não. O erro que o Textor cometeu foi um erro grave. Erro de arrogância, como disse o Depp lá, e eu concordo, e de irresponsabilidade na piscina de tubarões que é o futebol brasileiro. O Botafogo foi engolido nessa piscina por sua irresponsabilidade. Sinceramente, com o futebol que está jogando, acho bom o botafoguense botar as barbas de molho, porque esse retorno de Campeonato Brasileiro se avizinha bem difícil e não ter a receita da Libertadores, não ter a disputa da Libertadores em 2026 é um risco real e provocaria um dano muito grande nesse projeto de futebol do Botafogo. Aguardemos o que vai acontecer. É isso aí, o vídeo está feito nessa sexta-feira. Like se você ficou até o final, deixa a opinião nos comentários. Um excelente fim de semana para todo mundo. Acelera, Joe Textor! Acelera que o muro tá logo ali. Juízo, tchau. Agora, gente, falando de Libertadores, o Botafogo perdeu para a LDU no Equador e deu adeus ao sonho do bicampeonato. A pergunta que restou ao Botafogo foi: por que o sonho do bi da Libertadores acabou? Não sei se a gente conseguiu trocar 5, 6 passes. Isso dificultou muito o nosso jogo, porque a gente estava sempre entregando a bola. Também tem, claro, a questão da altitude. A altitude de 2.850 metros de Quito mexeu com o Botafogo. Não só com o organismo dos jogadores, mas com a escalação do time, que entrou com 3 volantes: Alan, Marlon Freitas e Danilo. Jogar com 3 meios para tapar mais os chutes de fora, que eles têm muito aqui. Não é a maneira na que o Botafogo quer jogar. Claro que é mais difícil seguir um plano de jogo assim, depois de um gol como esse. Um gol aos 6 minutos do primeiro tempo. Veio um cruzamento da direita, a zaga não cortou o ataque, não finalizou, a bola sobrou pro Alzugará, que conseguiu fazer um pivô em cima do Alan e rolar pra bomba do Vila-Mil. A bola desviou no Barbosa e 1-0 LDU. O gol, logo no início, desnorteou o Botafogo. Sem saída de bola, sem troca de passes, o Botafogo pouco chegou ao ataque. E para piorar, ainda havia a altitude. A bola viaja muito, mais rápida, então é difícil a controlar quando você faz um passe longo. Fisicamente, a Liga de Quito é muito forte. E acostumada a jogar na altitude, levava a melhor em quase todas as jogadas. Os chutes de fora da área não foram completamente evitados. Tampouco os de dentro da área. O zagueiro Ricardo Adé bateu pro gol e o Marlon Freitas, que dava com um braço encolhidinho, acabou esticando no momento da passagem da bola. Agora, vale ressaltar que o escanteio que originou a jogada do pênalti, na verdade, deveria ter sido um tiro de meta pro Botafogo. No replay dá pra reparar que o último toque, antes da bola sair, é do jogador da LDU. O Alzugaray foi pra cobrança e fez o segundo gol do time equatoriano. Eu assumo totalmente a responsabilidade pela não classificação hoje. Mas não foi só o deslize do Marlon. A equipe toda cometia muitos erros, alguns deixando a LDU com claras chances de fazer gols. A partida só ficou um pouco mais equilibrada depois que o zagueiro Mina foi expulso por essa entrada dura no Jefinho. Foi quando finalmente o Botafogo assumiu o controle do jogo e, veja como é o futebol, quase teve uma chance de mudar a história do confronto nesse ataque que terminou com o Vitinho chutando rente à trave. O Botafogo foi eliminado da segunda competição internacional do ano. O atual campeão da Libertadores ficou pelo caminho. As atenções agora se voltam para uma outra Copa, a Copa do Brasil. Já na próxima quarta-feira, o Botafogo enfrenta o Vasco no primeiro jogo das quartas de final da competição. Temos 2 competições difíceis também, a Copa do Brasil e o Brasileiro. A gente precisa agora se unir, o clube, os jogadores, enfim, todos, para, se Deus quiser, a gente conquistar uma taça esse ano.
Muito bem, uma noite que não deu certo para o Botafogo, com algumas escolhas que eu já te pergunto, Lofredo, deveriam ter sido feitas? David Ancelotti deveria ter utilizado 3 volantes? Foi uma questão, né, há muito pouco tempo, recentemente, com o Renato Paiva, mas não sei se passa só por isso também. Foi um Botafogo que eu acho que, como a gente viu na reportagem, sentiu bastante também a questão da altitude, não é das maiores altitudes, mas... Não, mas sempre gera dificuldade. Todos os times brasileiros lá têm dificuldade porque a altitude não é das maiores, mas o adversário é de um bom nível. Então, às vezes, você tem uma altitude mesmo, de La Paz, por exemplo, e muitas vezes o time do Bolívar, que é um adversário de um brasileiro agora do Atlético na Sul-Americana, não é de um nível tão bom, então você tem uma altitude, mas um adversário. A LDU sempre monta bons times, esse time da LDU é bom, e aí tem a questão da altitude. Os 3 volantes é uma situação bem interessante, pelo seguinte, Renato Paiva, provavelmente não só por isso, mas uma das justificativas que chegou ao conhecimento de todos é que o Renato Paiva saiu porque não jogou no Botafogo Way, segundo John Ontem eu queria Textor. saber o que foi esse Way, então. Então, ou seja, tinha que colocar um time para frente, um time ofensivo, né? Isso foi principalmente contra o Palmeiras, porque quando o Botafogo não jogou no Botafogo Way, mas ganhou do Paris Saint-Germain, estava tudo ok. Estamos falando do Mundial de Clubes, né? Confrontos brasileiros, quando o Renato Paiva escalou 3 volantes. Aí, um dos motivos olha, 3 volantes não dá. E aí ontem, o Botafogo vai com 3 volantes para essa partida. Mas não só isso, né? Vai com 3 volantes, sem centroavante, com o Matheus Martins e o Arthur, na verdade, com muito mais responsabilidade de fechar a linha com 6 homens. Eu diria que o Savarino seria o mais adiantado e o Arthur e o Matheus Martins jogaram na linha dos volantes quase. Isso, exato. Né? Mas se você me perguntar sobre o que eu faria se eu fosse o David Ancelotti, recém-chegado ao futebol sul-americano, sem nunca ter jogado na altitude, e com uma vantagem que não era grande, mas era uma vantagem, de 1-0, eu diria que a tendência era escalar 3 volantes. Né? Talvez, é que também você tem que pensar em outras situações. Esse jogo poderia ser para 3 volantes e ter o Arthur Cabral ali à frente, mas o Arthur Cabral não parece ter condição de iniciar a partida. Ele explicou isso. Ele falou que ele não treinou e não tinha condições de jogar. Então, aí você já tem uma coisa que atrapalha esse desenvolvimento da ideia dos 3 volantes. Mas assim, a ideia, ela não é estúpida, ela é inteligente até. Eu tenho uma vantagem de 1 gol de diferença, eu vou jogar na altitude, eu não vou me abrir. Bom, mas aí tem um outro ponto. Ok, eu acho normal que você se adapte ao seu adversário e à situação. Mas o Botafogo perde essa vantagem muito rápido. Isso. E a jogada do gol, ela é desesperadora, né? Porque foi o Vinha, que acabou sendo expulso no final do jogo, a liberdade com que ele atravessa o campo e chega com a bola, não é incomodado, é uma jogada que não é interceptada pelo Botafogo e o Botafogo perde essa vantagem com 7 minutos do primeiro tempo. E já tinha tomado um susto antes, ou seja, a LDU também colocou volume no início da partida, já tirou a vantagem e aí você tem que jogar praticamente 90 minutos, né, sem a vantagem e com os 3 volantes. E o jogo só melhora, ele não melhora só quando o Miné é expulso, ele melhora também quando o Botafogo faz as substituições e o time se torna mais ofensivo. Bota jogadores tecnicamente melhores. Jefinho, o Arthur Cabral. Mas demora para acontecer. Imediatamente depois do gol, né? Do segundo gol. Do segundo gol, exatamente. Então a gente tem ali a entrada do Newton, tem Arthur Cabral, Montoro, Joaquim Correa, Jefinho. Ele tentou já uma reação imediata, né? Isso. E teve uma melhora. É que a melhora ela fica mais clara quando joga no 11 contra 10. E assim, é o que se espera realmente, isso aconteceu. Então assim, você tem um ponto negativo muito grande, que é a eliminação do Botafogo. Mas eu não acho esse jogo todo que comprometa o trabalho ou o trabalho do técnico que é um técnico iniciante, porque ele fez uma tomada de decisão de um técnico iniciante
e inexperiente na situação. Ele não tinha experiência com altitude, Exatamente. Ele falou isso antes do jogo. Ele disse que a estratégia usada tinha a ver também com esse fator. Então, acho que, claro, muito no futebol brasileiro, às vezes não se dá tempo para o trabalho, né? Eu não sei se é o caso, acho que realmente não é o caso do David. Mas é importante observar isso, porque é uma eliminação que sim vai ser muito sentida. A gente está falando do atual que pode se campeão, apontar né? erros do técnico, porque pelo que aconteceu no jogo, mas pensando no dia anterior, talvez aquilo não seja um erro, não deu certo. O grande erro do Botafogo, e aí é que tem que ser cobrado, você não pode cobrar o técnico, o jogador X, você pode apontar que aconteceram equívocos, mas tem que se cobrar quem tem responsabilidade pela organização da temporada. A organização da temporada jogou fora a pré-temporada, tá? O Botafogo começou sem técnico, o Botafogo já tinha perdido o técnico no final da temporada passada, o Botafogo vendeu diversos jogadores, contratou outros jogadores para vender no meio da temporada, no caso do Jair. Jair chegou já para sair, né? Trouxe outros jogadores em cima da hora de uma decisão de Libertadores, trocou o técnico novamente, ou seja, fez tudo para dar errado. O Botafogo foi planejado essa temporada para dar errado, para não conseguir seu objetivo. E ainda está na disputa de uma Copa do Brasil, pode se posicionar ali no setor alto até da classificação do Campeonato Brasileiro. Está na briga ali, está em cima do campeonato. Então, fazendo tudo errado, que foi o que a administração do Botafogo fez essa temporada, mesmo assim, considerando o potencial dos jogadores que tem, pode ser que alguma coisa dê certo. Mas a eliminação dentro da Libertadores é fruto do desenvolvimento do trabalho errado feito do planejamento da temporada, feito pela diretoria do Botafogo, liderada pelo João Textor. Então, o João Textor, que tem muitos méritos na temporada passada, e deve ser exaltado por isso, tem que ser cobrado por todos os erros desta temporada. Eu acho que eliminação faz parte, só que eu acho que o que chateia o torcedor é a forma como o Botafogo se comportou. A gente está tentando entender as opções do David Ancelotti. Algumas ele explicou, olha, não tinha o Arthur Cabral, eu estava preparado, eu pensei num jogo mais físico, eu queria jogadores mais fortes fisicamente, estava preocupado com os chutes de fora da área da LDU, estava preocupado com os lançamentos, né, com os cruzamentos. Mas aí você pega essa primeira linha do Botafogo, e aí ele pensou nesse reforço, por isso que o Matheus Martins e o Arthur, eles sumiram na parte ofensiva do jogo, porque eles estavam realmente preocupados em fechar. Eram 6 homens tentando segurar o LDU e mesmo assim não conseguiram segurar a LDU. O Marçal, por necessidade também, está jogando como zagueiro, não tem estatura, não é a dele jogar como zagueiro. Está quebrando o galho, está fazendo o que pode ali. Então também tinha uma dificuldade ali em peças, né, pro David Ancelotti montar, principalmente seu esquema defensivo. Mas acho que o que incomoda é que, por mais que você esteja preocupado com a altitude, com as jogadas da LDU, você não pode abrir mão tanto assim de ser protagonista do jogo e mostrar para o seu adversário o tamanho do medo que você estava, da altitude e das jogadas, né? E mesmo assim você não conseguiu segurar. Então o que chateia, acho, o torcedor do Botafogo hoje é ver como o time acabou sendo eliminado, abrindo mão de jogar, abrindo mão de segurar a bola lá na frente, de jogar futebol. Acho que é isso. Por mais que você monte uma equipe mais defensiva e mais preocupada, aí vamos puxar aí, que a gente está citando o Renato Paiva quando jogava com 3 volantes, o Botafogo foi muito mais corajoso. Tudo bem, tinha outras peças, era um outro time, mas foi muito mais corajoso, teve uma postura muito mais corajosa e inteligente contra o PSG do que ontem contra a LDU. Então acho que é isso que deixa o torcedor mais bronqueado. A forma como essa derrota ela foi construída, principalmente quando você perde a vantagem logo no começo do jogo, aí a estratégia foi por água abaixo. Eu pensei muito numa frase de um grande pensador do futebol brasileiro, que você conhece bem, Lofredo, você também, Kelly, que é: o medo de perder te tira a vontade de ganhar. Para mim, a frase de Vanderlei Luxemburgo, para dar o crédito, Vanderlei está sempre prestigiando a gente, um beijo para o Vanderlei, é isso. Para mim, é a síntese do que aconteceu ontem. A preocupação em não tomar gols, em não ficar exposto, fez com que o Botafogo abrisse mão do jogo. Esse é um erro, Joana, que pode ser creditado, não é só técnico iniciante que comete, mas pode ser creditado a inexperiência do técnico. E aí,
Eu acho, me parece, pela postura que eu vejo no David Ancelotti, primeiro pelo fato dele falar o português muito bom. Então, mostra um comprometimento com o trabalho que ele vai desenvolver no local que ele vai desenvolver. Exige uma dedicação ao idioma. Exatamente. Né? Então, é respeito, é dedicação. Então, isso já mostra que o nível do profissional é outro, tá? Depois, pela postura na derrota. Ele não precisaria dar entrevista ontem, tá? Porque ele não era o técnico oficial do Botafogo, já que pela Conmebol ele não pode assinar, por uma questão burocrática, não pode assinar a súmula. Então ele não faria entrevista coletiva, porque ele não era o técnico oficialmente. Ele se coloca à disposição para ser entrevistado separadamente, o que dá um trabalho muito maior do que enfrentar uma entrevista coletiva, tá? E dar as respostas numa derrota com total tranquilidade e explicando tudo. Então a gente precisa de mais pessoas assim no nosso futebol, tá? Então assim, é inexperiente, ele está no cargo principalmente, não só por isso, mas principalmente porque ele é filho de um grande técnico do futebol, que é o atual técnico da seleção brasileira. Então, esse é o principal ponto do currículo dele, então tem que ser dito. Mas ele parece uma pessoa muito bem preparada, não só na questão do futebol, mas como pessoa mesmo, tá? E eu acho que a LDU também tem um ponto que ela vem incomodando, né, com frequência o Botafogo. As equipes se encontram pelo 3º ano consecutivo. Em 2023, 2 empates sem gols pela fase de grupos da Sul-Americana. E em 2024, uma vitória no Newton Santos, depois uma derrota em Casablanca pela fase de grupos da Libertadores. São confrontos que são equilibrados e que, sim, a LDU apresenta uma dificuldade para o Botafogo. Agora, vamos dar uma olhadinha na campanha, então, do Botafogo esse ano na Libertadores. A gente lembra a vocês que se classificou na primeira fase em segundo do grupo, atrás do Estudiantes. E tem um outro ponto que eu gostaria também de chamar a atenção, que no jogo da ida das oitavas, poderia ter matado e não matou. Esse foi um assunto que eu disse aqui no começo do Sport TV News, que a gente provavelmente falaria muito, sobre resolver a parada na sua casa, no jogo da ida. Teve oportunidade e isso não fez. Mas assim, veja que a fase de grupos, o Botafogo começa com uma irregularidade, nas 3 primeiras rodadas só ganha do Carabobo. Ela é uma fase de grupos com irregularidade, depois 3 vitórias seguidas. O time vai para a Copa do Mundo de Clubes e aí, quando vem para as oitavas de final, já é outro técnico e quase outro time. Sim. Tá? Então, assim, fica difícil você fazer... É como se começasse tudo de novo. Isso, poderia ter feito o Botafogo, não fez. Foram 4 vitórias, tá? O que é uma boa pontuação, mas apesar, o começo não foi tão bom. Mas poderia ter feito 18 pontos nessa fase de grupos e perdido esse jogo de oitavas de final, porque é basicamente só a camisa do Botafogo de igual. Você pega, o time é muito modificado e o técnico é outro. Então, não dá para considerar o que foi feito antes, praticamente. A Joana falou da frase do Luxemburgo, né? Teve uma outra frase que foi lembrada ontem, de Renato Paiva, né, Jo? Vamos colocar na tela aí a arte, então, da LDU nas suas redes sociais, que diz o seguinte: o cemitério do futebol está cheio de favoritos. O Renato Paiva falou isso, né? Em uma outra oportunidade, quando ainda técnico do Botafogo. Isso, mas assim, sinceramente, a LDU não se considerar favorita para um jogo em casa. Com uma diferença de 1-0 e dizer que o adversário é o favorito. Mas o adversário é o atual campeão da Libertadores. Sim, mas assim, é meio se apequenar, porque... Não, mas tiraram onda. Mas a corneta é livre, né? Quiseram usar a frase e primeiro quiseram jogar o favoritismo todo pro lado do Botafogo. Sim. E eu acho que o Botafogo não era tão favorito assim depois de 1-0. Se o Botafogo tivesse feito uma boa diferença no primeiro jogo, o Botafogo se tornaria favorito. Não, tudo bem, mas tecnicamente o Botafogo tá aqui e a LDU tá aqui. O Botafogo é o atual campeão da Libertadores. Eu sei, mas ninguém... que eles tratem assim. E a Kelly trouxe o histórico do Botafogo com a LDU, ela pode puxar o histórico de vários clubes brasileiros contra a LDU. Não, você vai ver que não tem tanta diferença assim. Não, é um time chatíssimo. Mas tem uma diferença técnica. Tem, mas ela não consegue aparecer. Um dos motivos é a altitude. Também. Concordo 100% com o que você está falando. Agora, quando você está lidando também com o atual campeão da América, atual campeão brasileiro, é claro que era favorito para esse confronto. Era favorito para o confronto. Eu diria que o Botafogo era favorito para o confronto. A partir do momento que o Botafogo não fez um grande resultado em casa, o Botafogo deixou de ser
O jogo da volta, o favoritismo era da LDU. Se a LDU ia conseguir fazer 2 gols de diferença, a gente não sabia. Mas o favoritismo para vencer a partida era a LDU, era da LDU. Então, assim, acho que eles aproveitaram também. Tipo, coloca a responsabilidade. Eles são os atuais campeões, são o atual campeão brasileiro, põe a responsabilidade neles. E só para não passar batido, tá, gente? Aquele lance do escanteio é também comprometedor. Nessas horas, eu sei que talvez vocês vão dizer, não, mas talvez não foi isso. Então, mas talvez tenha sido isso também, né? O comprometedor é o Bandeira tá correndo desse lado. O que se acontece do outro lado, que o Bandeira não tem como ver lá do outro lado, tá? Eu diria, bom, esse é um lance que passa em campo, né? E o lance que passa em campo é o seguinte, esse é um lance que o VAR não pode interceder. Pois é. Né? Porque esse é um lance de jogo normal, um escanteio, um lateral, uma falta, não está nas atribuições do VAR, né? Então ele não tem como corrigir o auxiliar de um erro grave na cara do auxiliar, esse é o ponto. Dar um escanteio no lugar de um tiro de meta. Dito isso, a jogada, ela não é o gol, na verdade é o pênalti, mas ele não é direto da cobrança do escanteio. Se bate o escanteio, alguém faz o gol de cabeça ali, você fala assim, o escanteio foi realmente comprometedor, tá? O escanteio tem a jogada, o Botafogo afasta a bola sobra de novo para a LDU, e aí que sai o pênalti, tá? Então, senão a gente vai começar a retroceder para reavaliar as decisões da arbitragem até o pontapé inicial. Não, peraí, eu ganhei o cara coroa. O árbitro errou e deu a saída pro adversário. Quero o VAR, né? Tá bom, entendeu? bom. Então, assim, claro que tem um erro, ele tem que ser mostrado. Registrado, tem que ser registrado, mas assim, não dá para ficar corrigindo o jogo de futebol inteiro com o VAR. Mas com certeza a torcida o erro hoje tá na bronca. É um erro do Bandeira. Tá bem, muito bem. Fica na conta dele, então, essa responsabilidade aí. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.